Esta afirmação, este ensino eu dividi em três partes, porque cada uma dessas partes nós temos algumas referências bíblicas para nós verificarmos. Por este pecado, qual o pecado? Esse pecado lá da origem de Adão e Eva, esse pecado de comerem o fruto, esse pecado da desobediência, esse pecado que implicou em uma quebra de aliança, foi uma quebra de confiança em Deus. Então não foi simplesmente porque comeu um fruto. Qual o problema comer um fruto? O problema não é o fruto, não era um fruto que seria proibido de ser comido pelas suas propriedades. Não come esse fruto porque ele tem muito açúcar, vai afetar o seu diabetes. Não é o caso. Esse fruto não faria em tese mal para o organismo deles. Provavelmente uma árvore como muitas outras que tinham lá. Poderia haver outras árvores com os mesmos frutos. Das outras você pode comer. Se fosse um pé de figueira, tem outros pés de figueira. Você coma figo das outras figueiras. Podia ser uma macieira. Existem outras macieiras, como a maçã das outras macieiras. A questão é que eu preciso provar sua fidelidade, provar sua obediência, provar que você merece estar em relacionamento comigo. Você precisa provar que você confia em mim. Então não coma do fruto desta árvore especificamente. De todas as outras você pode. Então, por este pecado, eles decaíram de sua retidão original. Foram criados retos e em pleno relacionamento com o Senhor, e eles caíram. Essa expressão é importante para nós. Eles não tropeçaram. Eles caíram da condição que eles estavam. A natureza deles foi plenamente afetada. Decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus. Eu gostaria que nós lêssemos alguns textos. Gênesis capítulo 2, verso 7. Eu cliquei no link e não entrou. Viu, Dan? Cliquei no link lá no mural, não foi. Agora foi. Gênesis capítulo 2, verso 7 vai reforçar o que eu acabei de dizer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa é a lei, esta é a regra, este é o mandamento. Por quê? Não interessa. Essa é a determinação de Deus. Para continuar se relacionando com Deus, foi requerido do ser humano obediência irrestrita. Gênesis 2,17. Aí em Gênesis mesmo, no capítulo 3, por isso que eu pedi para vocês abrirem Gênesis, porque a gente vai ler outro texto aí. Gênesis 3, do verso 6 a 8, ou seja, mesmo com a ordem do Senhor, mesmo com sua determinação, diz aí no capítulo 3, do verso 6 ao verso 8 de Gênesis: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus,
que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Esse pecado não foi simplesmente um pequeno descuido, não foi simplesmente um lapso. Ela olhou o fruto e de maneira equivocada, de maneira sem muito critério, ela viu que era um fruto agradável aos olhos, de boa aparência, deve ser gostoso, deve ser bom, deve ser docinho, vou comer. Não, diz aqui que não era só agradável aos olhos, mas desejável para dar conhecimento. Havia ali um anseio de comer do fruto, com a promessa feita por Satanás, de que se ela comesse do fruto, ela seria como Deus, conhecedora do bem e do mal. Então, por este pecado, eles decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus. A segunda parte desse parágrafo diz o que mais para nós? E assim se tornaram mortos em pecado. O Senhor Deus disse para eles não comerem, porque no dia que comessem, eles certamente morreriam. E tão logo eles comeram, eles então se tornaram mortos em pecado. Romanos, o apóstolo Paulo diz assim, quem gosta de anotar, os textos, Romanos 5,12, o apóstolo Paulo diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse não é um assunto agradável, esse assunto não é um assunto popular. As multidões não estão interessadas em ouvir falar sobre a queda do homem, sobre pecado e sobre castigo. Definitivamente não. As pessoas fogem desse assunto. Ele de fato não atrai as pessoas. Eu acho que eu comentei com os irmãos aqui num desses nossos encontros, ou no estudo bíblico, ou no sermão, não me lembro, conversando com uma pessoa e que está com um parente com uma doença muito séria. E eu falei com essa pessoa: imagina que você consiga encontrar a cura para essa doença. Maravilha. E se essa cura estiver inacessível, estiver longe, estiver muito difícil, você faria todos os esforços para conseguir a cura? Faria todos os esforços para conseguir a cura, claro, óbvio. Agora imagina que esse remédio ou esse tratamento dependerá de que a pessoa que está doente colabore com o tratamento, concorde com o tratamento, aceite o tratamento. O que você faria para convencer a pessoa a aceitar esse tratamento, por mais doloroso que seja, por mais caro que seja, por mais difícil que seja, por mais penoso que seja? Aí eu chegaria para a pessoa e diria: ou você toma esse remédio, ou você faz esse tratamento, ou então você vai o quê? Morrer. Então, antes, você precisa falar para a pessoa da gravidade do mal que ela está acometida, para depois você falar da solução para esse problema. Tão somente depois que ela souber da gravidade da condição dela, é que ela vai valorizar, se importar na cura. É o que o Espírito Santo faz, meus irmãos. É muito interessante que Jesus Cristo diz que Ele teria de ir para enviar o outro Consolador. E uma das primeiras coisas que o Consolador, o Espírito Santo, faria é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Consolador,
antes de consolar com a mensagem da vida eterna, da salvação em Jesus Cristo, convence as pessoas do seu pecado, apresenta para as pessoas qual que é a sua condição. E essa condição de morte espiritual aconteceu a partir do Éden. Então as pessoas precisariam, ainda que isso não seja agradável nem popular, estarem conscientes do seu pecado e da consequência do seu pecado, para que elas possam então reconhecer e valorizar o que Jesus Cristo fez por elas. A última parte desse parágrafo diz assim, eu vou ler tudo. Por este pecado, de desobediência lá de Adão e Eva, eles decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado. Espiritualmente já estavam mortos e fisicamente iam morrer daí a pouco. Além disso, eles estavam inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Então, assim como eu chamei a atenção para eles terem caído e não só tropeçado, eles caíram de condição de estado reto para um estado torto, de um estado de santidade para um estado agora de impureza e de pecado, de uma condição de vida para uma condição de morte. Então essa expressão decair é importante. A outra expressão para nós aqui que é importante é inteiramente. Inteiramente. O ser humano não foi parcialmente afetado pela queda. Ele foi inteiramente afetado pela queda. Vamos ver alguns textos? Vocês estão lá em Gênesis ainda, né? Ou não? Se não tiver, vamos lá. Gênesis capítulo 6. O que aconteceu com o ser humano depois da queda de Adão e Eva? Com o passar dos anos, o que acontece? Gênesis 6, versículo 5. Quem pode ler para nós, por favor? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Assim como houve uma multiplicação numérica, é o que está aí, eu acho que no verso 1. O que está escrito no verso 1 aí? Isso, até aí está bom. Então Gênesis capítulo 6, verso 1 diz: como foram se multiplicando os homens na terra. Então os homens se multiplicaram na terra, e junto com essa multiplicação biológica, muitos filhos e filhos dos filhos e filhos dos filhos dos filhos, eles foram se multiplicando. Outra coisa se multiplica junto, que é a maldade. Por que a maldade se multiplicou? Na continuação do versículo nós temos a resposta: e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Aqui está falando da intimidade do homem, da profundeza do homem, da natureza do homem. Era continuamente mal todo o desígnio. Então todo o desígnio do coração do homem, todo o sentimento, todo o raciocínio, toda a vontade, toda a atitude, todo o planejamento, todos os ideais estavam corrompidos pelo pecado. Todo o desígnio do coração. Não tem amor perfeito mais, não tem mais sentimento puro, não tem mais essa história de dizer, mas o que vale é o coração, porque todo o desígnio do coração, a partir da queda de Adão e Eva. É por isso que aqui há essa afirmação na nossa confissão de fé, no que se refere à queda do homem, enfim. E inteiramente corrompidos em todas as faculdades e parte do corpo e da alma. O profeta Jeremias vai dizer lá no capítulo 17, verso 9: enganoso é o coração mais que todas as coisas,
mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então não tem coração puro. É o ser humano, nasceu nesse mundo, é descendente de Adão e Eva, é descendente do pecado, é descendente dessa herança maldita, do pecado original. Não há ninguém com coração puro. Tem uma canção aí, que eu já ouvi algumas vezes, está me ocorrendo aqui agora, eu acho que eu vou cantar. Eu fico com vontade de cantar, irmãos. Eu não sei porque quando eu digo isso as pessoas riem, mas diz mais ou menos assim, vocês vão me ajudar, eu vou falar um pedacinho, vocês talvez me ajudem a lembrar o início. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso. Quem? Ninguém lembra de mais nada dessa música? Nunca ouviram? Mas eu acabei agora de cantar. Pelo menos agora, né? Mal cantada, pelo menos, né? Vamos lá em Romanos. Nós vamos ler duas passagens lá na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo 3. Será que essa frase dessa canção é correta? Quem tem o coração puro, quem tem as mãos limpas e o coração puro, será que é só o coração que é sujo e a mão é limpa? Ou será que a mão é suja, mas o coração é limpo? Ou seja, será que o meu exterior, as minhas atitudes podem até ser pecaminosas, mas por outro lado meu coração é bom? Nós já vimos ali que não, né? O coração do homem, todos os seus desígnios são inteiramente maus. Já vimos que o coração é enganoso mais que todas as coisas. Vamos seguir adiante. Romanos 3, do verso 10 até o 19, diz assim: como está escrito, não há justo no que se refere à justiça, a agradar a justiça de Deus, a satisfazer a justiça de Deus. Podem haver pessoas justas no que se refere a dividir a sua herança. Aquele pai dividiu com justiça a sua herança, mas não é isso que está falando aqui. Pode haver que aquele chefe na empresa dividiu as tarefas pelos seus subordinados de maneira justa. Pode ser que aquela promoção foi um ato de justiça. Pode ser que aquele juiz proferiu uma sentença de maneira justa. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é em relação à lei de Deus, é às exigências de Deus. Nesse quesito não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Então, já vimos textos que falam do coração, que falam da língua, que falam da boca. São seus pés velozes para derramar sangue, e nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da luz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Quando se pega a régua de Deus ou a balança de Deus, não há ninguém que esteja no peso adequado. Não há ninguém que passe nos critérios do Senhor. O coração é enganoso, é o coração que todos os seus desígnios são totalmente maus, é a língua que é corrompida, são os lábios que são corruptos, são os pés que são velozes para fazer o que é errado, tá certo? São os olhos impuros.
É por isso que diz que somos, depois da queda de Adão e Eva, inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Não há nada que eu possa pensar, planejar, sentir ou realizar que não esteja contaminado pela corrupção da minha própria natureza. Ainda em Romanos, vamos só mais um texto, no capítulo 8, agora apenas 3 versículos, 6, 7, 8. Podem me ajudar? Cada um lê um versículo. Eu não estou pedindo muito para vocês lerem, porque não pus microfone, senão quem está em casa não consegue ouvir. Mas podem ler aí, cada um lê o 6, o 7 e o 8, por favor. Nós estamos lendo Romanos 8, do versículo 6 ao versículo 8, para quem está em casa aí. O presbítero Enio já leu aí o versículo 6. Porque o pendor da carne, a inclinação da carne, dá para a morte, mas o do Espírito, com letra maiúscula, para a vida e paz. O 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O 8. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. A inclinação nossa, a nossa natureza é inimiga de Deus. O ser humano naturalmente é inimigo de Deus. O ser humano natural é aquele que ainda não conheceu Jesus, não creu em Jesus, não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, não ainda foi despertado pelo Espírito Santo para crer em Jesus Cristo. O ser humano naturalmente é inimigo de Deus, a não ser que o Espírito Santo venha habitar nesse ser humano. O ser humano continuará inimigo de Deus. O Espírito Santo que habitando em nós, pelo sacrifício de Jesus, nos torna amigos de Deus, porque até então éramos ou são inimigos de Deus aqueles que ainda não estão com Cristo. E tudo o que faz, tudo o que pensa, tudo o que realiza é inimizade contra Deus, porque essa é a inclinação natural. Vamos adiante. Vamos passar por mais um só apenas. Vamos lá para o último, para a seção 6. Seção 5 é interessante também, viu? Vamos na seção 5 agora. Seção 5 é o parágrafo 5 do mesmo capítulo que nós estamos estudando. Esta corrupção da natureza, que eu acabei de falar, nossa natureza está corrompida. Todas as nossas faculdades, nossa razão, nosso sentimento, nossa vontade estão corrompidas. Tudo que nós fazemos é fruto do que pensamos ou do que sentimos, fruto da nossa vontade, estão corrompidos. Então, esta corrupção da natureza, ela persiste durante esta vida. Naqueles que são regenerados, e embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo, todavia, tanto ela como os seus impulsos são real e propriamente pecado. Ou seja, nós falamos que são inimigos de Deus todos aqueles que não estão com Cristo. Quando nós estamos com Cristo, quando nós cremos em Sua palavra, quando nós cremos que Ele é Salvador e Redentor, quando nós confessamos Jesus diante das pessoas como nosso Senhor e nosso Salvador,
quando nos tornamos discípulos de Jesus Cristo, nós estamos agora na condição de regenerados. Mesmo nessa condição de regenerados, nós percebemos que essa natureza pecaminosa, ela persiste ainda. Essa velha natureza, ela insiste em nos acompanhar durante a nossa vida. Vamos ver alguns textos. Romanos mesmo, que eu pedi para vocês abrirem, tem mais algumas passagens aí para nós. Romanos capítulo 7. Romanos 7. Vamos ler alguns versículos. O verso 14. Quem pode ler o 14 para nós, por favor? Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 14, Romanos 7, verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Essa lei é a régua, é o padrão que Deus estabelece. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura. Essa é a régua, tá? É a balança. Essa régua, essa lei, ela é espiritual. Eu, todavia, sou carnal. Essa é a minha natureza. Mas você é apóstolo Paulo. Você é um servo de Cristo. Mas eu ainda sou carnal. Vendido à escravidão do pecado. Quando ele diz carnal, ele não está dizendo alguém que vive compulsivamente a carnalidade, ou que vive intencionalmente a carnalidade, desejosamente a carnalidade. O contexto aqui é outro, tá? Quando ele fala lá aos Coríntios, por exemplo, para não viverem na carne, ele está falando de padrão de santidade. Aqui ele está falando de natureza, de condição. Mesmo regenerado, eu ainda sou pecador, eu ainda estou aprisionado nessa velha natureza que está por aqui. Está por aqui. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. O irmão leu o 14, né? O 17 agora, Eliezer, versículo 17. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O pecado habita em mim. O pecado não é um acessório que eu externamente o utilizo vez ou outra. O pecado, ele habita. Ele habita. Ele diz aqui, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. 18, está aberto aí, Felipe, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isso é, minha carne não habita bem em mim, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetual. Quando ele diz a carne, ele está dizendo a sua natureza, ele não está falando da sua conduta. Então, algumas vezes, quando ele fala de carne para outras igrejas, ele está falando de conduta. Não andais na carne, não satisfareis os desejos da carne, ou seja, andem em santidade. Está falando de conduta. Aqui ele está falando de natureza. Eu não quero, eu não gosto, mas esse mal habita em mim. Você leu qual versículo? 18, né? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha natureza, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. 21, Damares. Tem aí, Pedro? Lê o 22, por favor.
23, quem pode ler? Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então, eu quero me esforçar para fazer só o bem. Mas quando eu olho para a lei, quando eu olho para a palavra, quando eu olho para a balança, eu sou alertado. Você sozinho não consegue. Então, a lei revela que esse mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, já esse homem regenerado, templo e habitação do Espírito Santo, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas eu vejo nos meus membros, ou seja, na minha natureza, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, que está na minha natureza. Tiago diz assim na sua carta, no capítulo 3, verso 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Mas ele está falando da impossibilidade de nós conseguirmos isso. Então é que nós estamos aprendendo aqui nesta sessão. Esta corrupção da natureza, esta corrupção da nossa natureza, de termos caído em pecado, não apenas arranhado, ferido, nós morremos espiritualmente. Mesmo depois de regenerados, essa corrupção, ela persiste durante esta vida. E embora seja ela perdoada, essa corrupção da minha natureza, e mortificada por Cristo, todavia, tanto ela como os seus impulsos são real e propriamente pecado. O apóstolo João diz assim na primeira carta, no capítulo 1, do verso 8 a 10. 1 João 1, de 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ele já era crente, ele já estava andando com Cristo. E ele diz que ele não poderia fazer a seguinte afirmação: eu tenho as mãos limpas e o coração puro. Ele não poderia dizer isso. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso, quem? O apóstolo Paulo escreve na condição de crente, não há justo, não há nenhum sequer. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele me perdoa, mas eu ainda estou preso a uma natureza que vez ou outra se manifesta numa ira sem controle, numa ansiedade pecaminosa, numa preocupação demasiada, e aí por diante. Vamos para o último, para a gente fechar, certo? Seção 6. Espera aí. Estou passando para frente, desculpa. Espera aí, seção... essa aí. Na realidade é 6, está escrito 5 aí, mas é 6. Seção 6 e última para a gente encerrar, para nós orarmos. Todo pecado, tanto original de Adão e Eva, como o atual, sendo transgressão da justa lei de Deus, e a ela, sendo contrário a ela, a lei de Deus, torna culpado o pecador. Esse é um dos primeiros ensinos promovidos pelo Espírito Santo. É uma das primeiras ações do Espírito Santo que veio enviado pelo Pai e pelo Filho. Convencer o mundo do pecado.
Quem fala sobre o Espírito Santo, deseja o Espírito Santo, quer o Espírito Santo, anseia pelos dons do Espírito, ou se for ainda mais espiritual, vai desejar os frutos do Espírito, muito mais do que os dons até, mas enfim, precisa entender que a ação do Espírito Santo numa pessoa precisa passar pelo convencimento de que o pecado original, lá da origem, como os pecados atuais da sua própria vida, que você próprio é responsável, são de fato uma afronta, uma transgressão à lei de Deus. E a consequência ou a punição dessa transgressão da lei de Deus torna culpado esse transgressor. Culpado. Esse é o veredito, culpado. Eu estava agora, esses dias, bolando um pequenino texto para colocarmos num cartãozinho para os nossos visitantes. E eu tinha um de modelo. E eu, para não fazer injustiça, eu não vou aqui tentar lembrar, porque eu não vou lembrar mesmo. Mas era alguma coisa como dando as boas-vindas para a pessoa. E basicamente falando sobre o amor de Deus em Cristo Jesus, e transcrevendo ainda João 3,16. Muito bom, muito bom. É a apresentação do remédio, é a apresentação da cura, da solução, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quis fazer diferente. Eu quis primeiro falar de uma doença, de uma outra realidade. Então, na fichinha, eu coloquei lá: nós ficamos felizes com a sua visita. Eu gostaria que você soubesse que a Bíblia ensina que todo ser humano, todos nós, pecamos e estamos destituídos da glória do Senhor. E que o salário do pecado é a morte. Ou seja, todos nós somos culpados. E aí depois então eu falo, mas a Bíblia também ensina que Jesus Cristo veio buscar e salvar o pecador. Se eu não sei que eu sou pecador, então Jesus Cristo veio buscar outras pessoas aí. Não sou eu que ele veio buscar, porque eu nunca roubei, nunca matei. Eu estou bem na fita. Eu estou bem. Segunda afirmação aqui dentro desse mesmo parágrafo. Vou ter que começar de novo. Todo pecado, tanto o original de Adão e Eva lá no princípio, como o atual, sendo transgressão da justa lei de Deus, e a ela contrário, torna culpado o pecador. Em sua própria natureza, e por essa culpa, está sujeito à ira de Deus. Eu preciso dizer isso para nós que estamos aqui e para aqueles que estão nos acompanhando agora em casa ou que vão assistir algum dia, certo? Todo ser humano está sujeito à ira de Deus. E não é algo corriqueiro, Deus é amor e no final vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Lembrei de outra música. Essa eu vou cantar. Não, essa aí não. Essa aí eu tenho até uma ajuda. Até acordei o Felipe agora ali, que ele estava encostando a testa já quase ali no banco. De repente ele levantou. Vendo como é que a música ajuda, né? Você vê que a promessa é bênção, né, irmão? Eu falei, vai dar tudo certo. Ele já animou. Estou falando de pecado, a pessoa vai murchando, vai dar tudo certo, a pessoa já quase dá um pulo ali de alegria, de satisfação. Não vai dar tudo certo. Eu preciso dizer para você, sem Cristo Jesus na sua vida, você não estará livre da justa ira de Deus sobre todo pecado e todo pecador.
Tem gente que diz: não, Deus abomina o pecado e ama o pecador. Então quem que vai para o inferno? Como que eu posso lançar no inferno o pecado sem levar junto o pecador? Isso não é bíblico. Deus condena o pecado no pecador. Ele é condenado por causa do seu pecado, exceto aqueles que se rendem ao senhorio de Jesus Cristo, que creem em Jesus Cristo e que então recebem, pela graça do Senhor, a salvação, o livramento. Livramento de quê? Da ira de Deus. Era a ira de Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo está ali tremendo lá no Monte das Oliveiras. O cálice que ele pede para que seja afastado dele, o suor em sangue, a angústia profunda, não era por causa de cuspe na sua face, não era por causa de coroa de espinhos, nem prego nas mãos, era por causa da ira do Pai, da ira divina. Estamos todos sujeitos, aqueles que estão sem Cristo, à ira de Deus e à maldição da lei, e portanto sujeito à morte, com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. A condição do ser humano, meus irmãos, é terrível, é catastrófica. Os nossos familiares que ainda não creem em Cristo Jesus estão sujeitos à ira divina, estão sujeitos a toda a sorte de miséria espiritual, temporal, circunstancial e eternas. Se nós não reconhecermos qual é a condição do ser humano, qual é a condição do ser humano sem Cristo, jamais valorizaremos o que Cristo Jesus fez por nós. Não há justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos a uma se fizeram inúteis. Nós vamos orar agora, encerrando. Agradeço a participação de alguns irmãos que estão em casa. A Isabel, boa noite Isabel. Patrícia, com o presbítero Rafael lá, as crianças. A Rosane Ferreira, Deus abençoe minha irmã. Diácono Marcelo Salmeron, Dona Edna Salmeron também nos assistindo. A minha esposa, meu filho estão acompanhando. Everton Galindo, com a Mariana e as crianças, a Maristela também. Deus abençoe vocês, proteja e guarde cada um de vocês. A notícia não é agradável, não é popular, não é uma notícia alvissareira, mas ela precisa ser falada e precisa ser ensinada. O Espírito Santo, antes de nos consolar, ele nos aflige, nos confronta. Nós merecemos a condenação eterna do Senhor, e nós só não a receberemos porque Jesus Cristo aplacou em si mesmo toda a ira que pesaria contra nós. Ele suportou sobre si toda a condenação que nós merecíamos receber. A gente começa a entender um pouco mais que Jesus Cristo não foi apenas um líder que ensinou palavras abençoadas e foi apenas um bom exemplo. Ele foi alguém que veio pagar, veio satisfazer tudo aquilo que o nosso primeiro Adão não pôde fazer. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, exaltado, engrandecido seja o Teu nome. Obrigado por Tua palavra, obrigado pelo incômodo que o Teu Espírito Santo nos proporciona. Obrigado por nos fazer saber que há em nós uma doença incurável, que não há recurso humano capaz de nos livrar. Obrigado por nos mostrar que há um problema sem solução, insolúvel, e que não há ninguém nesse mundo apto para solucionar. Não há meios, não há recursos. Obrigado também por nos mostrar que foi revelado um nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos: Jesus Cristo justo,
que levou sobre si a toda a carga de condenação que pesava sobre nós, de nos livrar de todo escrito de dívida, de toda condenação que estava reservada para nós, levando sobre si na cruz do Calvário. Obrigado a nós que já recebemos tão grandiosa, tão grande privilégio, tão tremenda salvação. Agora rogamos, ó Deus, por aqueles tantos nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, pelos habitantes desta cidade que ainda andam às trevas, que estão com essa maldição sobre si, essa condenação sobre si, essa doença incurável, mas ainda não procuraram a solução porque ainda não se conscientizaram dela. Abra o coração dessas pessoas para que ouçam a Tua palavra. Habilite-nos, ó Deus, a proclamarmos estas Tuas verdades, para que essas pessoas também possam